Bom dia, meus queridos irmãos, saúdos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos alegres porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor tem nos dado a sua misericórdia, a sua bondade. Estamos agora deixando o inverno, entrando em primavera, verão, e o calor já está forte. E gostaria que os irmãos estivessem orando por várias regiões do país que estão ardendo em fogo. O Pantanal, em São João do Boa Vista, a Serra da Paulista, que é a Serra da Mantiqueira, está ardendo já em 7 dias em fogo. Os irmãos estejam orando para que venha a chuva. Nós precisamos da chuva para que pare essas queimadas, esse fogo, e acaba aquecendo mais ainda o clima. Irmãos, nós também pedimos que vocês continuem a orar por o fim da Covid. Já passamos a fase mais difícil, os cientistas já estão entendendo melhor como funciona esta peste, este mal, e já estão caindo as mortes, e já há alguns medicamentos que funcionam, e se Deus quiser logo vai haver a vacina. E enquanto isso, irmãos, vamos glorificar ao nosso Deus, vamos buscar ao nosso Deus. Falando em buscar, vamos buscar as coisas celestiais. E quando nós falamos de buscar as coisas celestiais, nós lembramos que os nossos pés estão na terra. Os pés estão na terra, mas a nossa mente, a nossa cabeça deve estar nas coisas celestiais. Meus irmãos, nós, nesta semana, dia 7 de setembro, todos os brasileiros comemoraram o Dia da Independência. O dia em que Dom Pedro I deu o grito do Ipiranga: independência ou morte? O Brasil, que estava sob o jugo de Portugal, a partir deste momento houve a separação dos dois países. O Brasil, que era uma colônia, passou a ser um país. E desde então nós, brasileiros, comemoramos o grito do Ipiranga, o Dia da Independência. E quando nós pensamos em nação, eu acredito com certeza que a nação mais patriota de todas é Israel. Deus, ao criar a nação judaica, ensinou desde os princípios que Israel fosse uma nação patriota. O patriotismo é cada cidadão colocar o bem comum da nação acima dos seus próprios interesses. Mas, infelizmente, meus queridos irmãos, nós vemos que no nosso país, a começar pelos políticos, criam leis que só beneficiam a eles mesmos, grupos que estão surgindo aí que buscam seus próprios interesses. Eu muitas vezes fico pensando, eles criam tantas leis, feminicídio, racismo, homofobia, e esquecem que na verdade há um só grupo, o ser humano. Deus deixou a raça humana. E aí o que acontece? Muitas divisões, cada um puxando para si a sardinha. E, meus queridos irmãos, há um ditado que diz: se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, cada um puxando para si e acabam esquecendo da coletividade, esquecendo do ser humano, esquecendo do próximo. E o Evangelho, desde que o Senhor Jesus Cristo veio à Terra e passou a propagar, anunciar, e Ele próprio é o Evangelho, nos ensina e nos mostra de que nós devemos primeiramente cuidar do próximo. Se cada cidadão brasileiro, ou se cada cidadão do mundo, pensasse assim: primeiro eu vou cuidar do próximo, depois de mim,
com certeza o mundo seria muito melhor. Não haveria fome, não haveria guerra, mas infelizmente eles estão buscando os seus direitos ou a sua liberdade. Quando nós falamos de liberdade, não podemos esquecer que um dia nós também encontramos a liberdade espiritual. Um dia, quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, e por Ele nós fomos salvos dos nossos pecados, fomos libertos do jugo de Satanás, passamos a viver uma vida em novidade e temos, assim, de ir deixando o viver do mundo. Eu sei, eu sou humano, eu vivo nesse mundo, sei das dificuldades que é nós sermos cidadãos dos céus e estar aqui nesse mundo. E a própria palavra nos ensina que nós devemos respeitar as autoridades constituídas. Desculpa, irmãos. Desde que as leis que as autoridades colocam não sejam contra os princípios da palavra de Deus. No versículo 7 nós encontramos: mas agora despojai-vos de tudo. A orientação do apóstolo Paulo à igreja de Colossos é de que, a partir do momento que nós temos Cristo em nossos corações, nós vamos trabalhando. Isso chama um processo de santificação. Já falamos muitas vezes que a salvação é ato, ou seja, a partir do momento que eu creio em Jesus, eu sou salvo. Mas a santificação é um ato contínuo, dia a dia, dia a dia. E despojando. Eu estou falando aqui de Colossenses capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 1 e 4, mas vamos citar alguns outros versos. Diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Eu li até o versículo 5, irmãos, porque esse texto é muito interessante. Quando eu preparava a mensagem, eu quis diminuir a leitura dos versos, mas não tem como nós não vermos. Eu gostaria que você, na sua casa, lesse Colossenses 3, capítulo 4, para entendermos melhor o que o apóstolo Paulo está falando em relação a nós sermos cidadãos do céu. E algo que me chamou muita atenção aqui é no versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Veja que também lá em Gálatas 2:20, o apóstolo Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, logo não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora nós vemos esta passagem, que Cristo é a nossa vida. Ou seja, em outras palavras, nós, a partir de agora, salvos, remidos, lavados por Jesus Cristo, não podemos mais viver a nossa vida. A nossa vida não pertence mais a nós, mas devemos viver a vida de Cristo, a vida que Cristo nos dá. Mas voltando aqui, e para viver essa vida, nós temos que despojar de tudo deste mundo. O versículo 10 diz: e vos vestistes do novo. Novo qual é? A vida a qual Cristo nos propõe. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está. Somos brasileiros e não há nada de errado em manifestar e buscar o melhor para a nossa pátria. Aliás, é um dever de todo cidadão. Porém, quanto à nossa decisão
tomamos de negar este mundo e seguir a Cristo é uma realidade em nossa vida. Deixar o velho homem e se tornar um cidadão do céu. Irmãos, que nós possamos pensar sobre esta decisão, porque ela é muito séria. Eu vejo muitas vezes muitos brincando de crente. Vivem uma vida aqui na terra de mau exemplo, mau testemunho. Agem como se Cristo não vai voltar. Me perdoe dizer, até parecem que são piores do que as pessoas do mundo, pela sua atitude, pelo seu mau caratismo. E esquecem que foram transformados e regenerados e que o preço pago pela salvação é um preço altíssimo. Portanto, nós devemos olhar para as nossas vidas e entendermos que estamos aqui na terra e não tem como nós sairmos daqui enquanto não formos arrebatados ou a morte nos levar, mas devemos agir como cidadãos honrados, dignos. É verdade, temos as nossas faltas, temos os nossos erros, mas isto são atitudes que acontecem esporadicamente. Vamos dizer, quando a gente dá um escorregão, você sai pela rua, você escorrega todo dia? Você vive andando pelas calçadas escorregando? Você sai de carro batendo num, batendo no outro, batendo no outro, batendo no outro? Não. A gente escorrega numa casca de banana ou alguma outra coisa, de vez em quando, infortuitamente. Uma vez estava a Rosângela e eu, nós estávamos em São João do Boa Vista, nós fomos atravessar uma rua e eu pisei numa casca de banana, quase caí debaixo do carro. E eu rapidamente levantei, olhando se ninguém tinha visto, e a Rosângela caiu numa risada, porque se alguém não viu, acabou vendo pela risada da Rosângela. Então, escorregar é uma coisa esporádica. Agora, viver uma vida escorregando, viver uma vida sem interesse de mudança, tem alguma coisa errada com esse cristão. Ou ele precisa se converter de novo, ou ele precisa fazer uma autoanálise da sua vida para ter uma transformação real de vida. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Veja, irmãos, eu sempre oriento os jovens e toda a igreja, todos os irmãos, a buscarem o melhor. Oriento os jovens a estudarem, a se prepararem, a se formarem, a ter uma profissão digna. Oriento os irmãos a terem um bom trabalho, a trabalhar, lutar. São coisas saudáveis e que devem ocorrer e devem acontecer. Mas não coloque estas questões, não coloque o seu trabalho, não coloque a sua profissão, não coloque os seus desejos aqui na terra. Eu louvo e glorifico ao Senhor quando um irmão que pagava aluguel consegue ter uma casinha. Isso é ótimo, é muito bom, mas que o irmão ou que a irmã não venha a adorar ou criar raízes na terra porque tem um bem material. Esse bem material é para ser usado, aproveitado. Eu fico triste de ver em algumas situações, casos que a reportagem mostra que irmão matou irmão por causa de herança. Pai matou filho, filho matou pai por causa de herança. São bens materiais que ficam aqui, nós vamos para o céu e esses bens materiais ficam aqui na terra. Portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu disse, é natural do ser humano buscar meios de subsistir. É normal o homem querer uma vida de abundância. Todos querem, buscam ter saúde, bem-estar e fartura. Mas se buscar somente essas questões, buscar somente essas coisas, e infelizmente não buscar a Cristo, são os mais infelizes da terra. E o cristão não pode agir como as pessoas do mundo nesse sentido. Agora, se a pessoa tem paz de espírito, se a pessoa tem Jesus Cristo no seu coração, não vai haver
maior tesouro na terra do que poder saber que um dia estará nas mansões celestiais. Paulo escreve aos Colossenses, nos versículos 3 e 4, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestareis com Ele em glória. Esse é o nosso objetivo. Esse é o objetivo de todo cristão. Esperar a manifestação de Cristo. Estar com Cristo. Poder andar e caminhar com Cristo. Olha, irmãos, já imaginou que maravilhosa graça será você ao lado do Senhor Jesus Cristo? E se porventura, não sei se isso vai ocorrer, mas se porventura você começar a lembrar dos momentos difíceis que passou aqui na terra, quando você passou pelo deserto, e você está chorando dessas lembranças tristes, o Senhor Jesus estender a sua mão, enxugar as nossas lágrimas e consolar os nossos corações. Porque já estamos mortos para o mundo, porque Cristo é a nossa vida. Já estou crucificado com Cristo. Estamos mesmo pensando nesse sentido de estar crucificado com Cristo? E no capítulo 4, irmãos, que eu pedi que vocês pudessem estar lendo em sua casa, o livro todo de Colossenses é muito lindo, agradável, palavras maravilhosas, edifica os nossos corações, as nossas almas, nos dá força para caminhar nesses momentos de pandemia, de quarentena, de lutas, tribulações. Desligue um pouco a sua TV e assista um pouquinho, leia um pouquinho da palavra. Desligue um pouco o seu celular e medite na palavra. Ou entre no YouTube e procure alguma mensagem, alguma palavra no livro de Colossenses. São palavras que edificam, que nos confortam. E no capítulo 4, a partir do versículo 2, Paulo fala em continuar a nossa jornada. Interessante, né, irmãos? Quando nós assumimos a natureza espiritual cristã, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, e nesse caminhar nós precisamos de força. Nesse caminhar nós precisamos ter onde nos apegar e poder fazer com que o nome de Jesus seja glorificado. E Paulo diz, perseverando em oração. Versículo 2, perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Que nós venhamos buscar nas nossas orações, buscar a firmeza. Paulo fala também, testemunhando o Evangelho de Cristo, as boas novas. Veja que interessante, né? E eu pergunto, nesse mês, mesmo com a pandemia, você falou de Cristo? Nós já estamos no 12º dia. Você já falou de Cristo? 12 dias se passaram no mês. Andando com sabedoria. Irmãos, eu confesso a vocês que eu não tenho sabedoria. E conforme Tiago diz, eu tenho buscado muita sabedoria. Andando com sabedoria. E quarto, que tenhamos boas palavras para aqueles que precisam de conforto. Nestes dias, pandemia, pessoas que contraíram Covid entram numa depressão profunda. Eu acredito até que muitos até morrem pela Covid e pela depressão que a Covid coloca na pessoa. E é um momento de nós trazermos uma palavra de conforto. Se você tem medo da Covid, porque alguma pessoa está com Covid, diga a ela, você quer que eu vá ao supermercado para você? Você quer que eu faça alguma coisa para você? Mantenha a distância, mantenha o cuidado.
mas demonstre amor e carinho. Nos tempos de Jesus e no Velho Testamento, nós vemos que o grande mal era a lepra. E a lepra afastava os leprosos da comunidade. As pessoas tinham medo de chegar próximo de um leproso que podia pegar a lepra. E ele era afastado da sociedade. E o Covid tem afastado aqueles que contraíram essa peste. E até nós temos medo. Essa semana ficamos sabendo que uma vizinha da nossa rua teve Covid. E nós estávamos fazendo limpeza na igreja, ela desceu para ir no supermercado. E houve aquele comentário, ela não devia ter saído. Ela não devia ter ido ao supermercado estando com Covid. Mas eu fiquei pensando, eu sabia que ela tinha contraído Covid, mas eu não fui na casa dela, ou de longe, ou ligar. Eu podia arrumar o telefone dela e dizer, olha, você precisa de alguma coisa? Você quer que eu vou no supermercado para você? Você quer que eu faça alguma coisa para você ou por você? Por quê? Porque a gente fica com medo também de pegar o Covid. Eu sei, irmãos, é perigoso. É uma doença maldosa. Já matou mais de 120 mil pessoas. Mais de 120 mil pessoas. Mas e nós, como cristãos? Temos uma boa palavra para essas pessoas? Este deve ser o nosso modo simples do viver cristão aqui na terra, irmãos. Sempre em oração, na igreja, em casa. Eu estou sentindo a falta de muita gente de quarta-feira. Você vai me perdoar, meu irmão. Eu ouço muitas vezes pessoas dizer, estou com saudade de ir nos cultos da igreja. Já tivemos a segunda reunião de quarta-feira. Não passa de 8, 9 pessoas aqui. Você pode vir de quarta-feira. Logo domingo nós vamos abrir. Então venha já nas quartas-feiras. Sempre orando, tanto na igreja como em nossa casa. Colocando diante de Deus as nossas petições, os nossos agradecimentos, as nossas súplicas e as nossas ações de graças. Nesta quarta, falando à igreja, eu lembrei de um caso que aconteceu na igreja que eu fui pastor. Uma irmã, todas as quartas-feiras, fazia um determinado pedido. E aquilo foi por meses. E de repente a pessoa parou de fazer o pedido. E aí numa reunião de quarta, eu falei, irmã, e aquele pedido que a irmã fez insistentemente? Pastor, deu tudo certo, já foi resolvido, obrigado. E aí eu disse, mas a irmã não agradeceu? Se eu não pergunte, a irmã não responderia que Deus abençoou e já resolveu esse problema? Isso é o quê? Uma pessoa não grata. Pessoa que pede, recebe e esquece de agradecer. E não é só a irmã, não. Eu também sou assim. Nós somos assim, infelizmente. E nós temos que passar a ser gratos. Fazermos orações de gratidão pelo que Deus tem nos dado. Anunciando a mensagem da graça salvadora de Jesus Cristo. Como eu disse, já se foram 12 dias do mês. E a pergunta é, você falou Jesus para alguém? Você mandou uma mensagem no seu celular para alguém que não conhece o Evangelho? Alguém que você ama, ou não conhece, ou não ama? Mas já imaginou quantas pessoas que você ama, que morrendo vão para o inferno, porque você não falou de Jesus Cristo? O que no Velho Testamento, para os reis e para os profetas, era um mistério, agora, irmãos, nos dias atuais, desde a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nasceu de Maria, cumpriu o ministério, deu a sua vida na cruz, ao terceiro dia foi ressuscitado, nós podemos pregar a mensagem do Evangelho, as boas novas. Fazendo assim do nosso andar com sabedoria, o próprio Tiago já nos diz, se você não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar liberalmente. Como eu falei a vocês, eu tenho orado muito, pedindo a Deus que Deus me dê sabedoria.
eu entendo que falta muita sabedoria para mim. E é fundamental usarmos de palavras brandas, temperadas com sal. Que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Eu sei, é difícil, eu sou pastor e muitas vezes uma pessoa ou outra vem fazer um pedido para mim. Eu vejo que aquele pedido não é muito correto, não é muito certo. E aí a gente quer fazer, média ou um jogo de cintura. E aí a gente acaba fazendo o que não é correto perante a palavra de Deus para não magoar a pessoa. Mas se a pessoa olhar as Escrituras e ver o que a Escritura diz, e você disser sim ou disser não, e ela entender e compreender que o que a Escritura está dizendo é o que a Escritura está dizendo, quiser ficar chateada, triste, isso passa. Mas o muito sal estraga a comida. Você já comeu uma comida salgada? Não desce, né? E aquela comida que eles dizem que é de hospital? Hoje não, viu, irmãos? Hoje as comidas de hospital estão bem melhor. Mas antigamente as comidas de hospital não tinha sal, não tinha nada. Era água e o alimento. Uma comida sonsa. E há muitos cristãos sonsos por aí. Ou muitos cristãos muito salgados. A resposta: calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15:1. Que o nosso viver, meus irmãos, mostre às pessoas que somos diferentes. E diferentes no bom sentido. Porque ser diferente de maneira de dizer, você é crente? Ele é pior que... Aí é ruim. Mas que eles vejam em nós que somos diferentes. Que Cristo habita em nós, que o Espírito Santo habita em nós. E que nós somos verdadeiramente cidadãos dos céus. Agradeço aos irmãos, Deus os abençoe, tenham uma boa e agradável domingo na presença do Senhor, com as famílias, aquele almoção do domingo. À noite o irmão Gustavo estará trazendo a palavra e que nós podemos sempre nos alegrar com a comunhão e a graça de Jesus Cristo com os irmãos. Irmãos, mais uma vez eu continuo pedindo a vocês também pelos dízimos e ofertas específica para a obra. Esta obra está em andamento, se Deus permitir, logo nós vamos ter um salão novinho, com banheiros novos, tudo o que vocês desejavam, o que vocês queriam. Mas isso tem um custo. Como eu já disse a vocês, nós iniciamos a obra pensando num valor, já sabíamos que podia haver alterações, está havendo alterações que foram necessárias fazer para a segurança da obra, a segurança da construção. Estamos fazendo uma obra, se quisesse fazer um outro piso, além do que nós vamos fazer, poderia ser feito com boa estrutura. Então é uma obra que vai ficar aí para até quando Cristo voltar. E isto custa, isso tem custo, nós estamos falando com toda segurança, alterações no templo nós precisamos fazer, que já deveriam ter sido feitas, vamos aproveitar agora, fazer essas alterações, e eu conclamo vocês, olhem para a necessidade da tua igreja. Eu sei que muitas vezes você diz o orçamento está apertado, mas o ser fiel no dízimo vai mostrar que você é um cidadão do céu e que você busca a morada celestial. Meu irmão, se você não é fiel aqui, você vai ser fiel no céu? Pense isso. E nós, precisamos dar continuidade a esta obra, terminarmos essa obra. E conto com os irmãos, conto com a ajuda dos irmãos, com o carinho dos irmãos. Agradeço a vocês por tanto que têm feito e quero que continuemos essa obra com alegria nos nossos corações. Deus abençoe os amados. Vamos orar. Pai de amor, querido Deus, nós agradecemos. Obrigado, Senhor Deus, por esta obra. Obrigado pelo trabalho que estamos realizando. Sabemos que o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus de graça, de misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, Senhor Deus. Coloque no coração de cada um dos irmãos a necessidade, Senhor Deus, da fidelidade, de dizimar e de ofertar, Senhor Deus, para esta obra, para que nós possamos concluí-la para o bem proveito da coletividade, dos irmãos, e também, Senhor Deus, que possamos buscar
as mansões celestiais, saber, ó Deus, que um dia nós estaremos com Cristo lá no céu, porque nós temos um novo viver, nós temos uma nova vida, e a nossa vida é em Cristo. Obrigado a Deus pela vida dos irmãos, esteja nos seus lares, dando graça, misericórdia, fortalecendo os seus espíritos. Nós agradecemos, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.